Esse texto é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Poucas vezes foi pregado, porque tem aquela famosa fala de Paulo sobre o espinho na carne. Mas eu quero me atrever a quebrar esse tabu e pregar sobre o mesmo. Se é necessário me gloriar-me, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei insensato, nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Espírito Santo, fale conosco, fale com a sua igreja. A sua igreja no mundo, de modo geral, está passando por um momento delicado. Mas eu peço, Espírito Santo, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Me esconda, Pai, atrás de ti, que diminua o homem e cresça o teu Espírito, que a carne não se manifeste, mas que o teu Espírito se manifeste, em nome de Jesus. Vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo um pouco e entender algo extremamente profundo. Em primeiro lugar, Paulo tinha um problema muito sério. Nós não sabemos ao certo qual, mas o problema era chamado de mensageiro de Satanás, que, segundo ele, lemos aqui, o perseguia aonde ele ia. Todos os lugares que Paulo chegava, lá estava esse mensageiro de Satanás. Paulo também colocou o nome desse mensageiro de Satanás, um título meio metafórico de espinho na carne. E você precisa entender que o espinho na carne era o mensageiro de Satanás. A palavra do sufixo masculino é melarrimos. O termo espinho na carne é metafórico. O termo mensageiro de Satanás não é metafórico. Ele diz: foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. E ele chama esse mensageiro de Satanás de acusador. E preste atenção nisso. O mensageiro de Satanás, que tem o título de espinho na carne, não é a fraqueza dele, como muitos pregam. Na realidade, o mensageiro de Satanás se aproveitava do que ele chamou ali de fraqueza. Ele era acusado por um mensageiro de Satanás por causa da sua
fraqueza. Então, o espinho na carne, ou o mensageiro de Satanás, não é a fraqueza. O mensageiro de Satanás se aproveitava da sua fraqueza. Nesse ponto aqui, Paulo diz que por 3 vezes ele rogou ao Senhor, e observe a palavra, para que o desviasse dele, não para que o arrancasse, sugerindo que esse mensageiro de Satanás não era uma metáfora, para que se desviasse de mim. Ele diz: onde ele ia, tinha um mensageiro do diabo, que o atormentava. E o Senhor lida com o sofrimento de Paulo, de que maneira? A minha graça te basta. Sabe, meus irmãos, é muito importante nós vermos o padrão de Deus para lidar com o sofrimento das pessoas na Bíblia. E isso é muito importante ser falado em dias atuais, em que temos aí essa chuva, essa corrente de pessoas pensando em dar cabo da sua vida. Se você pegar o padrão de Deus, de como ele lida com o sofrimento das pessoas, por exemplo, do próprio Elias, numa caverna, tentando e pensou em morrer, o Senhor vem até ele e fala: coma e beba, porque é longa a viagem. Olha, Elias estava numa síndrome de borderline, esgotado, sem comida, sem bebida e cansado. O que Elias tinha acabado de fazer? Tinha acabado de vencer uma terrível batalha. Nitidamente, ele tinha acabado de ter uma grande conquista. Então ele estava bem esgotado. Esse anjo vê Elias e diz: coma e beba, porque ainda é longa a tua viagem. Você não vê o Senhor tratando ou mimando as pessoas. O texto de Jó, por exemplo, Jó fez 7 velórios num dia. E sabe como que Deus lidou com a dor de Jó? Jó: Senhor, eu quero morrer, maldito dia, tira a minha vida. E ele começa a perguntar a Deus, porque não é pecado chorar, não é pecado sofrer. Deus não tem problema com você perguntar por que você está sofrendo. Mas sabe como que Deus responde para Jó? Com 70 perguntas. Tá bom, Jó, eu vou responder. Se você me responder essas 70 perguntas: onde é que você estava quando eu construí isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Onde é que você estava quando eu fiz o Leviatã? Onde você estava quando eu fiz o hipopótamo? Onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Se você me responder, eu te respondo por que você está passando por isso. É nítido que Deus não é um pai bajulador, não é um pai ausente, mas é conhecedor da dor de cada um, mas ele sabe como lidar com a nossa dor. O problema é que nós vivemos uma geração mimada, de um povo que se ofende, mas não chora. Antigamente, quando seu filho tirava nota baixa na escola, o professor chamava você, e na frente do professor você dava bronca no aluno, no seu filho, e falava: por que você tirou nota baixa? Hoje, quando seu filho tira nota baixa, na frente do professor você vira professor: o que você fez para o meu filho que ele tirou nota baixa? Ou seja, veja que nós construímos filhos mimados, e eu estou escrevendo o livro Filhos Online, Pais Offline. Os pais não sabem o que os filhos fazem na internet. Eles têm as suas babás. É muito bom ver um filho na Netflix, assistindo aqueles, ou no YouTube, assistindo aqueles porcalhão daqueles 2 irmãos, ateus declaradamente, ensinando o seu filho a odiar Jesus, os 2, esqueci o nome, como é que chama os 2? Os 2 netos lá, Lucas e Felipe. Ou seu filho está no Netflix assistindo aqueles desenhinhos endemoniados da Netflix. É muito bom porque eles ficam quietinhos quando estão passando com o dedinho na tela assim, ó. São as babás deles. Então nós estamos desenvolvendo uma geração que fez da dor um estilo de vida. E uma geração vitimista,
que gosta de se vitimizar. Agora olhe bem para mim. A maneira que Jesus lida com a dor de Paulo: a minha graça te basta. E essa frase significa: ela é tudo o que você precisa. Qual é a parte Deus ser tudo o que você precisa, que o crente do século 21 não entendeu ainda? Qual é a parte de a minha graça te basta, que o crente do século 21 ainda não entendeu? E aí o Senhor explica para Paulo por que a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa interessante, gente. Preste muita atenção, olhe bem para mim. Eu já ouvi muitas pessoas pegarem esse texto: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e darem licença para o pecado, pois muitos interpretam meio que literalmente que o Senhor estaria dizendo para Paulo não se importar com uma espécie de fraqueza que ele tinha. Nesse ponto, alguns pregadores interpretam que Deus não liga ou não estaria ligando para a fraqueza de Paulo. Eles interpretam que essa fraqueza seria uma fraqueza moral, uma espécie de pecado que deixava Paulo angustiado. Nesse ponto, eles interpretam que Deus está dizendo: não se importa, se preocupe com o seu pecado, porque eu não estou ligando para o seu pecado, a minha graça te basta, apenas isso. Então eu já vi muitas teorias que Paulo era divorciado, que Paulo era gay, que Paulo era isso, que Paulo era aquilo outro. Todo dia você vê um pastor inventando. E eu ouvi uma explicação desse texto, a das mais assustadoras. O pastor dizia assim: eu não lido com pecado aqui na igreja, porque aonde tem pecado tem graça, onde abundou o pecado superabundou a graça, então quanto mais vocês pecarem, mais graça teremos. Não, é uma coisa surreal. Mas, gente, presta atenção, é gostoso aos ouvidos. Essas igrejas estão cheias, porque essa geração, ela não quer lidar com a culpa mais. E a culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Se você não tiver dor, você se queima, morre sem saber. Sem culpa, você não sabe que tem um sinal de alerta na sua alma. O que a igreja do século 21 fez? Tirou pecado, tirou arrependimento, tirou o senso de culpa. Para fazer isso, basta não se mencionar mais a palavra inferno. Prega apenas o que as pessoas gostam de ouvir e não o que precisam de ouvir. Agora escute bem. Eu posso te afirmar, em primeiro lugar, que a fraqueza mencionada nesse texto aqui não tem nada a ver com pecado. O texto lido: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não tem a ver com pecado. Em primeiro lugar, a palavra poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso quer dizer? A palavra poder, ela tem duas palavras gregas nela. Uma é dunamis, da onde vem a nossa palavra dinamite. A outra é energemata, de onde vem a nossa palavra energia. Eu gosto mais da segunda. Toda vez que você lê na Bíblia virtude, autoridade, poder e unção, é uma dessas duas palavras. Quando você lê aqui: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é o mesmo texto de Atos 1:8, recebereis poder, é o mesmo poder. Ou seja, esse poder, ao descer sobre vós, é um poder dado para conferir coisas grandiosas, realizações prodigiosas. Escute bem, você não viu Moisés esgotado depois de todos os prodígios que ele fez. E eu te digo por quê. Porque lá no monte, ele disse: Senhor,
eu não sou capaz. O Senhor disse: eu sei, mas vai e eu faço. O Gideão não ficou esgotado, porque o Senhor disse: Senhor, eu sou fraco. O Senhor disse: vai nessa sua força. Senhor, eu estou acabando de dizer que eu estou fraco. Eu sei, vai assim mesmo. É nessa força que é para você ir, sem nenhuma. Mas quando Moisés subiu, ficou Arão, sacerdote. Moisés, profeta, Arão, sacerdote. Você sabe o que representa um outro? O sacerdote representa Deus, o povo para Deus. O profeta, Deus para o povo. Deus levantou dois irmãos. Um que representava o povo a ele e um que representava ele para o povo. Arão ficou com o povo. O povo chegou em Arão e disse assim: Moisés já está lá 40 dias. E Moisés nos dava Deus. Você tem que nos dar Deus. Arão começou a entrar em crise. O povo, você não lê na Bíblia o povo falando assim: me dê um ídolo. O povo pediu: nos dê um Deus. Eles não pediram: nos dê deuses. Eles pediram: nos dê um Deus. Moisés nos dava Deus. Nos dê um Deus. Sabe o que Arão fez? Construiu um ídolo. Sabe por quê? Porque você não dá o que você não tem. Se você não tem Deus, você vai inventar um. Se você não tem unção, você vai inventar um. Se você não tem glória, você vai inventar uma. Se você não tem santidade, você vai pseudar uma. É uma geração híbrida. É uma geração sintética. Sabe, agora inventaram o rim biônico. Não vai mais precisar fazer hemodiálise. É a geração biônica, unção biônica, glória biônica, fogo biônico, poder biônico. Tem gente de igreja, cara de igreja, CNPJ de igreja, mas não é igreja. Diluíram, pegaram o leite puro de Cristo, pôs leite e falou: bebe que é melhor para descer. Pôs água e falou: bebe para descer melhor. Como brinca hoje aí, a partir de 1º de janeiro, mertiolate iria voltar a arder, né? Até o mertiolate desviou, gente. Você vê que coisa? Olha, gente, eu amo cachorro, mas esses dias fecharam o supermercado com 1.500 pessoas, porque alguém matou um cachorro. E não é porque alguém matou um cachorro, o cara está preso. Mas 1.500 famílias perderam o emprego. Eu matei um cachorro ontem. Foi atropelado, mas matei. É bem diferente. Agora, quando você entende isso, hoje as pessoas estão trocando, invertendo os valores. Uma criança na terra é um embrião. Um verme em Marte é uma vida. Na terra, uma criança é um feto. Não se chama mais criança. Se chama feto. Não fale criança, é feto. Não é vida ainda. Mas um verme em Marte é vida. Um cachorro para o mundo. Aí vai lá a Marina Silva, a tartaruga que se esconde, aparece, se esconde, aparece. Temos que endurecer as leis contra esse bárbaro, a mesma que na eleição estava defendendo o aborto. Essa mesma hipócrita defendendo o aborto estava nervosinha com a morte do cachorro. Quer dizer, pode matar a criança, mas não mate um cachorro. Veja você, eu acho que tudo é vida, mas nem tudo é alma. Tudo é vida, mas nem todos têm alma. Jesus não morreu por cachorro. Ele morreu pelos seres humanos, pela raça humana. Agora, se eu ver alguém maltratando um bichinho, vai ter problema comigo. Ah, vai ter mesmo. Mas para mim é cachorro. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã, e esse cachorrinho? Ai, pastor, não fala assim do meu filho. Falei: Pai do Senhor, irmão. Está desse jeito. Eu estou falando alguma mentira? Hã?
Eu gosto de chamar meu filhinho, meu cachorro de filhinho. Te acha? Toma atento. Vem aqui, filhinho da mamãe. É um bichinho lindo demais, gente. Traz alegria para cá, mas é um bichinho. Mas tem uns seres humanos aí que é bichinho. Sabe o que eu estou dizendo para você? Hoje nós temos uma crise. E a palavra que nós encontramos de Paulo aqui, preste atenção, é meu dunamis, o poder para conferir grandes obras. E sabe por que você não vai esgotar? Porque o poder repousa em você, mas não é seu. A obra é realizada por você, mas não é sua. O meu poder, quando é feito, e você entende que é de Deus, você é apenas um vaso, não descarrega você. O problema é que hoje nós estamos querendo fazer a obra na força do braço, não no poder de Deus. Então nós já temos pastores treinados, que têm um bom domínio de palco, controla bem o ambiente, mas estão sem óleo, grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Quem entende o que eu estou falando? Então veja, a palavra poder é dado para conferir coisas grandiosas, obras, realizações tremendas. E ele diz, o meu poder, esse poder que cura, que faz milagres, que levanta paralíticos, ele funciona no meio da fraqueza. É como se a fraqueza fosse o ninho e o poder fosse o ovo aonde choca o milagre. Olha que coisa interessante. Em Romanos 8 e 26, nós temos mais uma vez a palavra fraqueza mencionada. Porque o mesmo Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que coisa poderosa. É evidente que o poder do Espírito Santo, ele se desenvolve mediante a nossa fraqueza. Mas que fraqueza é essa? Aonde o poder do Espírito mora. E ele mora, veja, no versículo 9 do texto base, versículo 9 do texto inicial. Aonde o poder do Espírito mora? De boa vontade, 2 Coríntios 12, 9. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse, more o poder de Cristo. Está claro para você que o poder de Deus mora em um lugar em você chamado fraqueza. Que coisa doida, gente. Que coisa poderosa. Cabe a nós então saber que fraqueza é essa, que precisa dela, é uma espécie de ninho, onde o poder vai aumentando e crescendo. A palavra fraqueza é a mesma palavra de Romanos 8 e 26, do Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É a palavra grega astaneia. Não tem a ver com pecado, porque pecado é hamartia. A palavra mencionada por Paulo em vários textos de suas cartas, quando ele menciona essa fraqueza, seja em Romanos 8, 26, seja nesse texto, seja em outros, seja em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa fraqueza? A palavra é astaneia, e ela tem 3 significados, olha para mim. O primeiro significado é o significado primário, os outros 2 são talvez seja isso. Até no português, nós temos uma palavra que pode dizer várias coisas, mas no contexto ela tem que dizer uma, mas pode dizer várias coisas. É ou não é, gente? É ou não é? Posse. Você viu hoje, no contexto de hoje, está lá, posse do presidente. Mas você tem posse de arma. Então, uma palavra pode dizer um monte de coisa, mas o contexto que vai definir o que ela significa. Então, essa palavra astaneia, ela só pode significar 3 coisas. Qual é a fraqueza
que Jesus disse para Paulo: quanto mais fraco você tiver, mais poder terá. É isso que está escrito aqui. Primeira palavra que nós encontramos aqui. Primeira, falta de força física. Será que Paulo estava dizendo que a fraqueza dele era uma falta de força física? Ora, pode ser. Paulo, 195 açoites, 3 naufrágios, picado de cobra, apanhou para lá, apanhou para cá. É óbvio que ele estava um homem fraco. Nesse texto aqui, com mais de 70 anos, Paulo poderia estar dizendo que ele não tinha mais força para desempenhar o papel, e por causa dessa fraqueza, viu um mensageiro de Satanás contra ele. Provavelmente uma espécie de acusação. Quem você pensa que é? Você não pode mais, você não consegue mais, quem é você? E etc. Não estou dizendo que é, são 3 palavras. Pode ser uma falta de força física? Pode. Dentro desse contexto, tem muita gente que se sente incapaz de fazer alguma coisa por se achar fraco fisicamente, esgotado fisicamente. A segunda palavra que nós encontramos em astaneia, a palavra grega mencionada por Paulo em fraqueza, é debilidades naturais do corpo. O que isso significa? Uma deficiência física. Debilidade natural é aquilo que você nasceu com aquela deficiência. Seria Paulo um deficiente físico? Não sabemos. Mas que Paulo teve um momento da sua vida que ele ficou cego, nós temos certeza. Se ele morreu deficiente físico, nós não sabemos. Seria essa fraqueza de Paulo uma espécie de uma deficiência física? Deficiência física é uma fraqueza. Deficiência, falta de força física também é uma fraqueza. Depressão é uma fraqueza. Uma tristeza profunda é uma fraqueza. Paulo se sentia incapaz e era acusado por causa desse tipo de fraqueza. Pode ser, gente. Olha, não sei se você sabe, o maior evangelista do mundo hoje, ele não tem 2 braços e 2 pernas. Ele se chama Nick. Na última cruzada dele, ele ganhou 40 mil almas para Jesus na Escócia. Ele é desse tamanhozinho aqui, porque ele não tem os 2 braços e 2 pernas. Você quer uma fraqueza maior do que essa? Você quer alguém mais fraco do que esse homem? Se você está perto dele, você der um chute, ele vai na parede. O que esse homem pode fazer para se proteger de você? Nada. A única coisa que esse homem tem é a palavra. Seria Paulo um deficiente físico? Há alguém aqui que tem alguma limitação física? E com certeza você se sente inferior aos demais para desempenhar alguma coisa na obra de Deus? É uma fraqueza. É uma fraqueza. Você tem depressão? Nós temos homens com depressão na Bíblia. Nós temos suicidas no ministério de Jesus. Nós temos suicidas entre os reis. Se foram salvos, não é o meu tema hoje. Eu acredito que não. A terceira palavra, que na realidade é a definição original da palavra, quando Paulo diz que o Senhor Jesus olhou para ele e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que é mais interessante, Paulo diz assim, para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi permitido um espinho na carne, a saber, um mensageiro do diabo, pela qual 3 vezes eu roguei ao Senhor para que se desviasse de mim. A palavra que Paulo menciona aqui é, olha essa, e a qual eu acredito que é de fato, falta de capacidade requerida para algo. Olha para mim. Literalmente, a fraqueza que Paulo tinha
era essa. E por que era essa? Porque nós vamos ver agora em todo o capítulo, para ter a comprovação que Paulo se sentia incapaz do posto que lhe requeria. Mas como que um homem que falava 5 idiomas se sentiria incapaz? Já lhe digo. Preste atenção. Por que Paulo escreveu esse capítulo mencionado agora? Vai deixar o texto desde o verso 1 em diante. Primeiro, Paulo estava tendo seu apostolado questionados por todos. Paulo se dizia incapaz, e o povo dizia que Paulo era incapaz. Não tecnicamente ou teoricamente, incapaz moralmente. Por quê? Você sabe, Paulo tinha matado cristãos. Paulo tinha uma inteligência secular, uma sabedoria humana, mas ele era incapaz de realizar as obras de Deus humanamente falando. Pensa comigo. Paulo não só ficou com a capa de Estevão na mão, mas a Bíblia diz que ele perseguiu a igreja do Senhor, prendeu e matou cristãos. Queimou cristãos dentro de suas casas, pais e filhos, mulheres grávidas. E ele pensava que estava fazendo um favor a Deus. Sincero. Isso é triste. Agora vamos pensar diferente. Imagina que esse homem se converte, ou diz que se converte, e muda o nome. E agora não é mais Saulo, é Paulo. Os crentes mais maldosos irão dizer, mudou até o nome para cair no esquecimento. Pense comigo, você está congregando na igreja do cara, ele é membro na mesma igreja com você, o cara que matou sua mulher e seus filhos. Pior que isso, esse cara vira seu pastor, no mesmo tempo e espaço que ele matou sua família. Não é uma tarefa fácil. E a gente pensa que é crente. Se coloque no lugar de Paulo, porque os crentes naquela época o acusavam. Então aonde Paulo ia, ele ouvia a acusação. Quem você pensa que é? Você não pode ser chamado de apóstolo. Isso aqui está na Bíblia, você quer ver? Verso 11. Verso 11. Veja Paulo se defendendo. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, elogiado por vós, porque em nada fui inferior aos tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo, ele via que os irmãos tratavam ele com deferença, com preconceito mediante aos outros apóstolos. Ele diz, eu deveria ser elogiado por vocês, eu não sou inferior aos outros apóstolos. Você começa a entender qual é o mensageiro de Satanás na cabeça de Paulo. Quem está entendendo agora? Você quer ver? Mais um texto, para nós compreendermos. No verso 12, pois as credenciais do apostolado, a minha vida, foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e maravilhas. Você vê que ele está defendendo que ele é de fato um apóstolo, isso diante dos crentes, porque eles não aceitavam o ministério dele. Então, capítulo 12 desse texto, que fala do espinho na carne, que Paulo foi ao terceiro céu e etc., é uma defesa de Paulo ao seu apostolado. E ele conta que foi ao paraíso já para defender que ele é homem de Deus. Muitos diziam que ele era incapaz, moralmente, de ser um pregador do evangelho. Muitos diziam que ele não poderia apagar a mancha que ele tinha, o sangue que ele tinha na mão dos crentes. Quem assistiu o filme do Paulo? Se não assistiu, vai spoiler, azar o seu porque não assistiu. Vai assistir agora na mente, porque eu vou contar. Agora vai te dar uma vontade de assistir, está na Netflix. Esse demônio que tem aí. Paulo, no seu filme muito bom, gente. Ele
tem toda a história da conversão dele. Ele cai do cavalo, etc., se torna um apóstolo e começa a pregar. Mas o filme de Paulo é igual à Paixão de Cristo. Não é aquele filme de aventura de Paulo ganhando mal. É um filme que se passa aos filipenses. Ele preso. Ele ganha 14 mil soldados romanos para Jesus preso. E o filme é Paulo na cadeia, lutando contra o mensageiro de Satanás. Todo dia ele acordava com pesadelos de crianças que ele queimou. Paulo ganhou toda a cidade de Roma para Jesus. Dos 14 bairros, 11 era cristão. Foi no contexto, ao findar da sua vida, que Nero, o maluco, pôs fogo nos 11 bairros cristãos. Nos bairros que não era cristão, para pôr culpa nos cristãos, e depois queimou, dizendo, foram eles que queimaram Roma. Onde é que Paulo estava? Na cadeia. Foi da cadeia que ele escreveu, 5 minutos antes de ser degolado: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo não estava num hotel. Paulo não estava de férias, ele estava preso, com a cabeça a prêmio. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Esse homem tinha todo o motivo do mundo, um velho, cego, abandonado. Paulo, olhado aos olhos da teologia da prosperidade, é uma derrota, porque ele morreu pobre, sozinho, dentro da cadeia. Olha para mim aqui. Aí Paulo passa toda a história dele, o filme é muito bom. Ele acorda com pesadelos de gritos, de pessoas que foram assassinadas por ele. Os cristãos que ele jogava nas arenas. No final do filme, eu disse que tem spoiler. No final do filme, aí eu fiquei uma meia hora sentado de tanto que eu chorei. O filme é histórico. Mas sabe como é que termina o filme? Paulo morre. Mas não é só isso. O escritor conta a história de Paulo chegando no céu. Aí eu acho que o cara arrebentou. Porque isso não está na Bíblia. Mas é óbvio que aconteceu isso. Quando Paulo chega no céu, sabe quem recepciona ele no céu? Todos os cristãos que ele matou. Aquilo me destruiu por dentro. Eu falei, eu não sou crente, sou muito mimizento, luxento. Mas melhor do que aquela multidão de crente achacinado por Paulo e seus soldados das sinagogas, é aqueles lá do fundo, que era muito mais do que os que ele matou, eram os que ele ganhou para Jesus. Mas mais do que isso, daqueles crentes que matou, dos crentes que ele ganhou, lá na ponta vem um moço com as mãos furadas, recepcioná-lo no paraíso. Aí termina o filme, eu não conseguia me levantar. Aí você entende o que Paulo falou, o morrer para o cristão é lucro. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então veja que coisa impressionante. É nesse sentido que Paulo começa a realmente ouvir a palavra. Eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja do Senhor. Eu sou o menos importante. Eu sou isso, miserável, isso, aquilo, outro. Que o Senhor vem a Paulo e diz duas coisas. Primeiro delas, a minha graça te basta. Que significa, ela é tudo que você precisa nesse momento da sua vida. Segunda delas, a minha graça te basta, porque o meu poder se desenvolve e aumenta nesse seu sentimento de incapacidade. Você se acha incapaz para o posto. O Senhor está dizendo literalmente, quanto mais doente você for, mais o poder pode fluir. Quanto mais triste for a sua história, seu passado, mais o poder se desenvolve. Se você tiver deficiência física, o poder vai fluir poderosamente.
Porque o ego é desse tamanhozinho. Se você tiver dificuldade de dicção, como Moisés, como Jeremias, o poder de Deus vai fluir. Quando você pega toda a Bíblia, você vai perceber que quase todos os profetas nasceram de situações improváveis. Sabe, Deus não usa pessoas capazes, Deus usa pessoas disponíveis. O capaz era Saul, mas ele não estava disponível. Então Deus pegou o disponível. Talvez você pensa que você não pode fazer algo, que você é incapaz. Você não precisa ser capaz, você precisa ser disponível. Isaías disse: eu sou disponível. Deus não está perguntando quantos idiomas você fala. Se você tem 2 braços ou 1 braço, se você fala elado, se você fala três, se você fala zóis, unhas, ouvidos, orelha, ele apenas pergunta: quem irá? Quem está disponível para o meu poder começar a te exaltar? Tu não é nada, mas através de você milagres vão acontecer, prodígios vão acontecer, coisas tremendas vão acontecer. A Bíblia é um livro de gente improvável, mas disponível. O que você precisa para que o poder de Deus flua na você? Apenas dizer: Senhor, eis-me aqui. Está disponível. Você não tem que trazer o peso de você, que é o que está deixando os crentes em depressão, de ser capaz. Você precisa ser disponível. Todos os profetas nasceram de mulheres estéreis. Se você pegar Mateus 1, na genealogia de Jesus, lá não está Rebeca, lá não está Noemi, lá não está Débora, lá está Raabe, uma prostituta, Betseba, uma adúltera. Quase toda a Bíblia foi escrita por 3 ex-assassinos, 70% dela, Paulo, Davi e Moisés. O paraíso foi inaugurado com um ladrão. Sabe o que Deus precisa para revolucionar a sua vida e fazer uma história? Que você esteja disponível. Porque quem pensa que é capaz não está disponível. Pare de tentar ser forte. Diga: Senhor, eu estou afundando, socorra-me. A oração mais poderosa da Bíblia é a mais curta: Senhor, salva-me, que eu estou afundando. Você tem que parar de tentar ser forte. Você tem que aprender a chorar e chorar muito, não jogar para dentro. Você tem que aprender a ir aos pés da cruz e chorar até não aguentar mais. Deus tem um negócio na Bíblia com gente sofredora. Em Malaquias diz que Ele não aguenta as nossas palavras. Ele não suporta o que a gente fala. Mas em Salmos diz que Ele não suporta as minhas lágrimas e o coração quebrantado. Ele não resiste. As nossas palavras cansam a Deus. As nossas lágrimas o atraem. Você precisa aprender a chorar de novo diante de Deus. Secou as lágrimas, você precisa. A lágrima do crente é poderosa. Antigamente se cantava uma música: quantas vezes nós contamos os problemas para Deus e ninguém é capaz de resolver. No coro, Eliseu Gomes, né? Chore para Deus, o choro não cai. O choro da alma sobe, sobe, sobe. Chore para Deus, porque chorando para Deus, o choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Eu não tenho um dom, Ele vem me dar o dom. Sabe por que o poder se desenvolve na fraqueza? Porque ele precisa de ego morto.
Está entendendo? Quem está entendendo? Eu vou terminar essa mensagem bem rapidinho. Eu sei que está na internet aí o testemunho, mas eu sou uma das pessoas mais improváveis do mundo. O meu pai fugiu com a minha mãe quando ela tinha 15 anos de idade, ele 27. Ele fugiu com ela. E lá ele pôs 5 filhos nela. De alguma maneira, meu pai se tornou um pastor. E daqueles bem radicais. Culto todo dia. Se não fosse para o culto, apanhava. E a gente ia para o culto, estudava de manhã, ia para o culto todo dia. E meu pai mandava os diáconos acordar a gente com beliscão. Se a gente dormisse. A gente dizia isso. Resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Meu pai cuidava de várias igrejas. Todo dia que meu pai viajava, 5 filhos, um brigava para ver quem ia dormir com a mãe. Nesse dia eu estava dormindo com a minha mãe. Eu tinha 9 anos de idade. Acordei de noite e fui atrás. Minha mãe não estava na cama. Eu vi a minha mãe tendo relação sexual com o vice-presidente da igreja. Na sala da casa. Eu tinha 9 anos de idade. Eu voltei para o quarto e eu chorava muito. No outro dia, contei para o meu irmão mais velho. Falei, cara, aconteceu isso. Ele falou, você está louco, não existe isso não, você sonhou. Falei, sonhei não, vamos lá falar com ela. Ela falou, não, é verdade, você é separado do seu pai, mas ela me deu uma bicicleta, um videogame para ele, para a gente ficar calado. A gente aceitou. Aí nasceu o mensalão. Nós éramos só criança, gente. Passou algum tempo, não sei ao certo quanto tempo, isso tudo que eu estou pregando, esse testemunho está no livro Incrível Graça, quem leu sabe. Nós chegamos em casa 11h30 da manhã, normalmente chegávamos 11h30, os 5, a caçula tinha 4 anos, o mais velho tinha 10. Chegávamos 11h30 da manhã, a mesa estava pronta, vai lavar a mão e vem comer. Nós estávamos varados de fome. Quando nós chegamos, havia um caminhão de mudança na frente da casa. Eu não sei se alguém assistiu um filme gospel, muito bom, lançado, está na Netflix, chama I Can Only Imagine. Se eu pudesse imaginar, assista. É mais ou menos isso também. Quando nós chegamos em casa, tinha um caminhão de mudança. A minha mãe, quando viu que nós entramos pela porta da frente, ela saiu pela porta de trás, junto com o moço, foi embora. Mas antes dela correr, eu peguei a mais novinha, a Ruth, e fui até ela. Falei, o senhor o que está fazendo? Eu vou embora, vou viver minha vida. Sabe, irmãos, a gente já entende que ela tinha 15 anos, talvez não teve maturidade, surtou e etc. Quando eu dei a menininha de 4, ela jogou a menina do caminhão e foi embora. Nós ficamos ali no chão da casa. Ela só deixou as camas nossas. E eu descobri que ela deixou as camas porque o meu irmão mais velho me lembrou hoje. Falou, não, cara, ficou as nossas camas para a gente dormir. Só as camas. Quando deu 10h30 da noite, meu pai chegou. Nós já não tínhamos mais lágrimas para chorar. E quando você não tem mais lágrima para chorar, você não chora. Nós estávamos dormindo. Meu pai entrou, não tinha um móvel. Ele, num rompante de desespero, pegou a gente e foi para a casa do irmão dele mais velho. Ele era muito viciado em álcool, esse irmão dele, separado. Meu pai deixou a gente e falou, tenho que trabalhar, viajar, trazer dinheiro. Aquele homem bebia e todo dia escolhia um de nós para espancar. Até que um dia ele foi tentar espancar a mais novinha, de 4 anos. Nós juntamos os 5. Fizemos ele dormir um pouquinho mais do que o normal, uns 3 dias talvez. E fugimos. Fomos para a casa de uma outra tia. Essa tia correu, entrou em contato com meu pai. Ele veio e nos levou
para Brasília. Goiânia, Brasília, 180 quilômetros. Eu lembro até hoje que dentro do ônibus ele conseguiu um colchão de casal. Um bujãozinho e um fogãozinho de 2 bocas. Ali dentro daquele barracãozinho em Brasília, ele punha eu, meu irmão mais velho, de 10 ou 11 anos talvez, para cuidar dos outros, que ele tinha que pregar e etc., para trazer recursos para os filhos. Até que ele, meio que desesperado, começou a vir. Então ele vinha, levava um filho e voltava a ser um filho. Levava um filho e voltava a ser um filho. O que ele estava fazendo? Dando. Ficou eu e meu irmão caçula, que é pastor em Campo Largo, que dei posse a ele no mês de julho. Se chama Samuel, ele tinha 7 anos. Meu pai chegou e levou a gente, eu de 9 e o outro de 7. Tinha um casal de diáconos na igreja dele, que não podia ter filho. Ele deu a gente para esses diáconos. Estava tudo bom. Eu venho de vez em quando ver vocês. Tudo estava a 1000 maravilha, até que um dia, eu com acho que 10 anos, levei um corridão da polícia. A polícia me pegou, abriu a sacola que eu estava cheia de drogas, mas na minha cabeça eu estava vendendo balas. Aquele casal fazia as drogas e punha a gente para entregar. Eu cheguei na chácara e disse, eu não vou entregar mais isso, eu apanhei e não sei o quê. Eu fui duramente espancado. E depois de vários pisões na cabeça, paulada e muito sangue, eu fugi daquela chácara e fui para uma chácara vizinha de um outro casal de diáconos, só que esses eram crentes. Eu nunca fui ferido pelo mundo. Eu nunca conheci o mundo, eu nunca fui ex-nada na minha vida. Você está olhando para alguém aqui que literalmente é fruto da graça. Não só eu, mas eu e meus 4 irmãos. Para você entender o que é a graça de basta, o poder aperfeiçoar da fraqueza. Todo dia às 7 da manhã eu ia até a cerca para ver meu irmão, ficava ali até quase a hora do almoço. Até que um dia eu fui até a cerca às 7 da manhã, meu irmão não veio. Olhei aquela louca lá de cima, disse a ela, cadê meu irmão? Ela disse, seu pai veio e levou. Falei, meu pai? Você não disse onde eu estava? Eu disse, você fugiu. Sumiu no mundo. Agora já passaram-se anos. Eu não vi mais meu pai, minha mãe não sabia de nada, meus irmãos muito menos. Eu estava sozinho, na casa de uma pessoa estranha. Eram bons para mim, mas eram muito pobres. Mal tinha condições para eles. Um dia eu estava brincando na rua. Meu pai veio ao longe. Segundo ele conta, ele disse, vou lá naquele lugar para ver se eu encontro ele por lá. Então eu vi que meu pai veio de longe, eu corri, eu abracei. O senhor vai me levar embora? Se eu vim te levar embora. Mas ele estava pregando numa outra cidade, chamada Gama, numa igreja muito grande, de umas 2.000 membros. E ele tinha uma conferência de 3 dias. Meu pai foi um dos reitores da faculdade Bernard Johnson. Eu não sei muito bem da história desse moço, mas quem é dessa época sabe que era um homem muito famoso, evangelista das Assembleias de Deus. Meu pai era desses homens. E ele estava fazendo uma cruzada no Gama. Escuta isso, olha isso, gente. Ficamos hospedados na casa do pastor, um senhor de idade, a esposa, uma senhora, uma santa de uma irmã, uma santa, mulher de Deus, os filhos tudo crescido, casado. No último dia da cruzada, aquele irmão olhou para o meu pai e disse assim, pastor, Parício, eu estou vendo que esse menino não sabe ler, não sabe escrever, menino dá só para baixo, mal fala, você fica para cima e para baixo com esse menino. Minha mulher me abandonou, foi embora. Eu tenho na realidade tantos filhos, mas um está com fulano, outro ciclano, outro ciclano. Então faça o seguinte, deixa esse menino aqui em casa,
Minha esposa amou esse menino. Olha, temos um quarto, meus filhos são tudo crescidos, não tem neto ainda. Olha o tamanho desse quarto, tem uma televisão, eu já comecei a gostar. Vou matricular ele na escola e etc, etc, etc. Aí ele falou assim, eu vou perguntar para ele. Não precisa perguntar não, pai. Eu já tinha lá os 12 anos de idade. Meu pai foi embora e disse, eu venho te visitar de vez em quando. Cada uma dessas era um tempinho. Tudo estava uma bênção. Até que aquele pastor teve uma mania. Uma vez por semana, ele ia na casa de uma mulher. E levava eu para brincar com esse filho dessa mulher. Jogava bola, jogava videogame, enquanto ele brincava com a mulher. Uma vez por semana. Escuta isso. Presta atenção. Você pode fazer uma escolha de pegar desse sofrimento seu, se fazer de vítima na sua família, na sua casa, ser o coitadinho do grupo do WhatsApp, ficar postando musiquinha de sofrimento, ser o pobre coitado da família. Ou você pode ser um exemplo de superação e de vencedor. Esse é o bom de ouvir. Gente, isso era direto, até que um dia aconteceu uma tragédia. Esse moço estava dirigindo o carro com a esposa, ele foi atravessar uma rotatória, veio um carro na transversal e bateu no meio do carro dele onde estava a esposa foi para a UTI, ficou 8 meses na UTI, entre a vida e a morte, com ele não aconteceu nada. E ele intensificou as idas e vindas na casa da amante, e o filho era dele, ela era do louvor, líder do louvor. Eu já era maiorzinho, então eu estava entendendo as coisas. Veja, fui eu que peguei a minha mãe traindo meu pai. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu não nasci ontem. Sabe o que aconteceu? Eu ouvi na mesa, ele disse para ela, fulana está saindo do hospital, não deu, vamos pensar em outra coisa. Ele planejou a morte da esposa. Ele contou para outra que ele desligou o carro no meio da rotatória, para que o carro batesse. E ela disse, mas você pôs em risco a sua vida. Mas seria uma coisa boa. Coisa diabólica, gente. E eu, esperei a mulher se recuperar. Quando ela estava 100%, eu contei tudo. Gente, acabou com a igreja. Caiu nas minhas costas, mas eu não dormi com a mulher de ninguém. Mas a culpa foi minha. Aquele homem olhou para mim e disse, eu vou te matar. Eu falei, eu sei, é provável. O cara tentou matar a mulher dele, o que vai fazer comigo? Aí ela falou assim, se você pôr a mão no meu menino, eu conto para todo mundo que você tentou me matar. Eu só contei que você me traía. Então foi um acordo. Falou, mas ele vai ficar aqui só até o pai dele voltar. E quem disse que meu pai voltava? Gente, eu dormia com a porta fechada, um desespero. Ela nunca deixou eu sozinho com ele na casa. Um dia eu cheguei da escola. Ela não estava na sala. Eu falei, cadê ela? Eu entrei pela porta. Quando eu entrei, eu vi a porta fechando. Na minha cabeça, eu falei, ela estava lá fora. Mas quando eu olhei, já comeu o primeiro soco. Eu caí. Aquele homem tinha uma barra de ferro. Aonde ele batia, cortava a roupa e a pele. Estalava o osso. Foram mais de 40 minutos de espancamento. Eu corria para dentro da casa, ele me pegava, jogava eu no chão, punha a perna, o pé no meu pescoço e chutava a cabeça como se fosse uma bola, que quebrou cadeira. Eu tinha 13 anos de idade. Ele disse, agora eu te mato. Ele estava surtado. Ele foi na cozinha e pegou uma faca. Falei, agora eu morro. Ele ia me matar. Eu peguei uma cadeira e joguei na janela. Quebrei a janela. E fugi. Foi assim que eu cheguei na rodoviária do Gama. Fiquei por volta aí de quase 30 dias, dormindo em cima de um papelão, rasgado, com as feridas infeccionadas, todo machucado. Não sabia onde estavam meus pais, meus irmãos. Eu sabia onde a minha avó morava. Tudo que eu queria é entrar dentro de um ônibus e ir para Goiânia, que eu conseguiria chegar na casa da minha avó. Mas eu não conseguia entrar no ônibus, porque quando eu entrava o motorista me tirava.
Então eu fiquei ali dormindo, em cima daquele papelão. Fiz amizade com todos os cachorros que tinha naquela rodoviária. Até que um dia, com muita oração, o motorista foi no banheiro, eu entrei no ônibus, já tinha feito isso várias vezes, mas esse dia estava vazio. Eu me escondi, já tinha feito isso, mas essa vez me escondi entre o motor e o banco. Ele foi contando o povo até o meio e não me viu. Foi assim que eu cheguei na casa da minha avó. Essa semana passada eu estava na casa da minha avó, visitando ela, junto com um dos meus pastores. Ela está com 90 anos. Ela disse, olha, pastor, uma mulher de Deus, mais de 60 netos, 16 ou 12 filhos, não sei. Ela tem o nome de todos na parede. E ela dizendo, esse menino chegou em casa, eu não reconheci ele, meu neto, todo machucado, ferido, como um mendigo. Esse menino bebia tanto aos 13 anos que eu buscava ele no boteco com vara e levava ele para a igreja debaixo de vara. Porque tem pai que fala, ai, não é bom obrigar. Eu fui obrigado, eu ia para a igreja debaixo de vara, a vara ia dentro da bolsa dela escondida. E eu chegava na igreja, levantava, ela ia com assim, na minha parte glútea, assim, fazia assim, sente! Sabe, irmãos, eu vou concluir aqui agora. A minha mãe, quando eu me casei, 19 anos de idade, eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer nada. Casei com uma professora. Comecei a estudar. Com 33 anos, terminei 2 faculdades. A minha mãe morava em Caldas Novas. Eu me casei. Quando o Gianluca era ainda um bebezinho, eu peguei um carro, saí de Curitiba e fui a Caldas Novas atrás da minha mãe. Bati numa porta. Abri o portão, uma mulher careca, com a cabeça cheia de ferida. Dentro do quintal tinha um carrinho de catar lixo. Cheio de lixo o quintal. Era minha mãe. Eu não aguentei. Voltei para dentro do carro com meu filho e minha esposa e voltei para Curitiba. Eu tive que encontrar forças. Resultado. O amor de Deus teve que ser derramado no meu coração. Um dia minha esposa chegou em casa, eu estava chorando. Eu disse, Deus mandou eu buscar minha mãe e trazer ela para morar no sul. Ela falou, o quê? A sua mãe? Eu falei, é minha mãe. A minha mãe mora na Fazenda Rio Grande, numa casa que eu dei para ela. Ela recebe de mim e da minha esposa, todo mês, uma quantia para comprar remédios. Você fala, foi fácil? Mas nunca. Foi difícil? Com o Espírito Santo também não. Conclua você o seguinte, nós somos 5 irmãos, somos 5 pastores. A menina, hoje é uma pastora em Campo Largo com meu irmão. Eu sou escritor de 18 livros, viajei por 70 países. Alguém que não sabia ler, não sabia escrever aos 19 anos. Olhava para as pessoas para baixo. Se isso não é o poder se aperfeiçoar na fraqueza, me diga o que é. Você se acha incapaz? Continue. Deus não precisa que você se ache capaz. Deus precisa que você seja disponível. Ele está precisando de pessoas disponíveis. E eu quero que você fique em pé agora. Esse será o melhor ano da sua vida. E a primeira palavra que você vai ouvir no ano: não queira ser capaz, queira ser disponível, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou só e fraca está minha alma, e os meus problemas
tentam me abater. Eu simplesmente espero no silêncio até sentir tua presença aqui. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços. Me levantou melhor do que eu sou. Desperta em mim fome pela vida. Meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da tua glória, quero viver a eternidade em ti. Cante como um lindo coral. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços. Me levantou melhor do que eu sou.